Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Eu sei que vai ter alguém que vai comentar assim: foi só eu que reparei que ele fez a barba? Não, não foi só você, mas um monte de gente deve ter reparado, com certeza. Meu bruxo, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado qual a diferença entre trouxas e abortos. Pode parecer uma pergunta besta, mas na verdade não é uma pergunta bem interessante. O mundo da magia tem 5 diferentes nomenclaturas para bruxos. Bruxo de família sagrada, que é aquele em que todos os membros de sua família são bruxos, desde a primeira pessoa que nasceu lá até todos. Bruxos sangue puro, que são aqueles em que todos de sua família são bruxos, mas teve aquele que casou com um trouxa, com uma trouxa, se relacionou de alguma forma, teve um filho aborto, e aí acaba sendo só uma família sangue puro e não uma família sagrada. O bruxo mestiço, que é aquele que pelo menos um dos pais ou dos avós é bruxo. O bruxo nascido trouxa, que é aquele que nem os pais nem os avós são bruxos. E os abortos. Sim, os abortos. Talvez já deve ter até gente me corrigindo no comentário, mas pera aí. O que é um aborto? Uma pessoa que é considerada um aborto é aquela que nasce de pelo menos um pai bruxo, mas não desenvolve magia. Mas isso não seria um trouxa? A causa para se existir um aborto é uma coisa extremamente simples, chamada genética. Já deixando adiantado que, embora os abortos existam, é uma coisa extremamente rara, mais raro do que nascidos trouxas, por exemplo, que é praticamente o inverso disso, né? Que são pessoas que nascem de pais sem magia, mas têm magia. Isso porque algum membro da família, muitas gerações atrás, era um bruxo. E aí esse bruxo teve filho, que era aborto, esse aborto ficou na sociedade, trouxa, casou com uma trouxa, e aí foram tendo filho, tudo trouxa. Quando chegou aqui, nasceu a Hermione, por exemplo, que é uma nascida trouxa. Então alguém foi bruxo lá numa geração lá atrás da família dela, e a mesma coisa funciona com os abortos. Só que é muito mais fácil nascerem nascidos trouxas do que abortos. Mas você vê que louco, ainda assim o aborto é um bruxo que não desenvolveu magia, que não consegue desenvolver magia. E a grande pergunta, que é o tema desse vídeo: qual a diferença de um trouxa e de um aborto? Muito provavelmente os trouxas não têm uma gota de sangue mágico na família desde o começo. Então, o comum são os trouxas não conhecerem a magia, não terem acesso à magia. Já os abortos, eles nascem no mundo mágico. Então, eles crescem vendo criaturas, feitiços sendo realizado, os pais lá fazendo magia, ou um dos pais pelo menos. Isso na maioria dos casos, né? Então, pra eles, aquilo é algo natural. Uma coisa muito triste referente aos abortos é que, assim, eles têm total desprezo da comunidade bruxa, até por aqueles que não são preconceituosos, que não se dizem preconceituosos, como os Weasley, por exemplo, que eles aceitam numa boa nascidos trouxas, mestiços, não tem preconceito nenhum, mas já com aborto, eles ficam meio assim, eles têm vergonha de falar que na família deles tem um aborto. Um primo distante da Molly é um aborto e vive como contador no mundo trouxa. E eles ficam meio assim, sabe? Tipo, não gosta muito de tocar no assunto e é um pouco vergonhoso. Pra você ter noção, os abortos sofrem tanto descaso no mundo bruxo que o Ministério da Magia não tem sequer um registro. Por exemplo, não tem lá um registro de aborto, sabe? Pra ter um controle de quem é bruxo abortado, quem nasceu aborto. Não tem. A prática mais comum entre os bruxos, quando se tem um aborto na família, é tentar inseri-lo na comunidade trouxa, né? Colocar ele em escolas trouxas, deixar ele estudando lá pra ele conviver com as pessoas, poder ter educação, né? Educação, acesso à educação em escola e tudo, e passar a conviver com a sociedade trouxa, já que eles não podem realizar magia. Mas um aborto pode ver criaturas, por exemplo, pode até lidar com algumas criaturas. Os abortos, eles podem ver fantasmas, eles podem ver poltergeists, coisas que os trouxas não conseguem ver. Por exemplo, lembra da senhora Fig, que é membro da Ordem da Fênix e morava lá na frente do Harry na Rua dos Alfeneiros? Ela era uma bruxa abortada e ela via os dementadores, tanto que ela foi lá testemunhar em defesa do Harry na audiência disciplinar, quando ele cometeu o feitiço lá fora da escola, na frente de um trouxa, enfim, ela viu os dementadores. O Duda, por exemplo, não viu os dementadores, ele só sentiu e foi atacado. A senhora Fig viu, porque era um aborto. Ou seja, ela é uma bruxa, sem capacidade de fazer magia. É claro que alguns abortos aceitam sim ir viver com a comunidade trouxa e começar uma vida nova, sabe? Porque imagina o quão doloroso
perigoso deve ser pra eles ficar ali no mundo bruxo sem poder, de fato, fazer parte do mundo bruxo, porque eles são considerados cidadãos de segunda classe, sabe? De baixa categoria. O próprio Argo Filch, coitado, se você for parar pra pensar, o Argo Filch, ele é todo daquele jeito porque ele é frustrado com ele mesmo. Pô, imagina, nasce de pais bruxos e não tem capacidade de realizar magia. E aí ele escolheu ficar no mundo bruxo, tanto que ele é o zelador da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, mas ele é bastante ranzinza e amargurado. Como eu já disse numa parte do vídeo, algumas famílias acabam repudiando demais os abortos, sabe? Tipo, uns demonstram mais, outros nem tanto. Por exemplo, a família Black, que queimava da árvore genealógica quem se relacionava com um bruxo mestiço. Imagina o que eles faziam com quem era abortado, quem era bruxo aborto da família. Também queimavam como se nunca tivesse existido. Eles fizeram isso, por exemplo, com Marius Black, um dos bruxos da família Black que nasceu aborto. Uma coisa que é preciso deixar muito claro aqui, muitas famílias do mundo bruxo são muito ansiosas para ver a primeira manifestação de magia dos filhos, né? E então fica uma pressão um pouco grande. O Neville, por exemplo, quase foi considerado um aborto, porque ele demorou um pouco para manifestar magia. Outro personagem que vivia sendo chamado de aborto, mas não era a Meryl Pigault, a mãe do Voldemort. O pai dela e o irmão tocavam tanto terror nela que ela não conseguia fazer magia direito, mas isso por falta de habilidade mesmo, porque eles se achavam tão superiores que não precisavam aprender, sabe? Então o pai dela tocava o terror, muito abuso psicológico com ela, físico também, e aí isso acabava refletindo, mas ela não era um aborto. A Ariana Dumbledore também não era um aborto, algumas pessoas pensavam que ela era por conta dos boatos que eram espalhados sobre ela, né? Que ela era doentinha e tal, mas ela não era um aborto, não. Uma coisa também que é importante deixar claro é que abortos não conseguem desenvolver magia de jeito nenhum, nem tentando aprender, nada do tipo, em nenhum momento da vida. Porém, existe uma condição extremamente rara, muito mais rara do que os abortos que já são bastante raros, que é chamada de abortos com magia, que são bruxos que em algum momento desenvolvem magia por ter sofrido um choque muito grande, um trauma, alguma coisa, e acaba desenvolvendo magia. Só que é um caso extremamente raro e a gente não tem conhecimento de nenhum aborto com magia registrado em pelo menos qualquer material oficial do mundo mágico. Alguns dos abortos que a gente conhece em Harry Potter é o Argus Filch, que é o zelador de Hogwarts, o irmão da Umbridge, que é citado no texto oficial do Pottermore, que fala sobre ela, a Senhora Fig, que é aquela bruxa abortada, membro da Ordem da Fênix, as irmãs do professor Gilderoy Lockhart, elas eram abortos também, o tal do primo de segundo grau da Senhora Weasley, que foi viver lá como contador no mundo trouxa, a Martha Stewart, que é filha da Isolde Sayer e do James Stewart, que são os fundadores de Ilvermorny, a escola de magia dos Estados Unidos. E engraçado que a Martha, ela tinha uma irmã gêmea que era bruxa, e ela era aborto, e aí ela foi viver, depois de crescida, foi viver na sociedade trouxa mesmo. Angus Buchanan é outro aborto do mundo de Harry Potter, que tem uma história tão especial que ganhou um vídeo só pra ele aqui no Caldeirão, tá aqui no card, corre lá pra assistir, que é um vídeo muito emocionante. E os irmãos Turkle, que são 7 bruxos abortados, um caso extremamente raro. O pai desses 7 bruxos, Thaddeus Turkle, transformou os filhos em ouriços, transfigurou eles em ouriços, porque, cara, era muita decepção, ele teve 7 filhos abortos, mano, aí o cara foi lá e transformou todo mundo em ouriço. Uma atitude muito zoada desse Thaddeus Turkle aí, mas essa atitude fez com que ele ficasse tão famoso que foi parar lá na figurinha dos sapos de chocolate por ter transformado seus 7 filhos abortos em ouriços, e também pelo caso ser extremamente raro, porque já é muito difícil ter um aborto, imagina 7. Então é isso, meus bruxos, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que me ajuda pra caramba, vocês sabem que ajuda de verdade. E se você não era inscrito aqui no Caldeirão Furado, seja muito bem-vindo, deixa de ser trouxa e se inscreve aí que é de graça, não dói nada, ativa as notificações também pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e no mundo mágico de J.K. Rowling. A gente se vê num próximo vídeo, meus bruxos, e até lá, mal feito.